Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela Lohini. No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, já adianto aqui pra você, porque eu quero compartilhar com você alguns dos momentos super especiais que eu tive no final de semana passado, que foi numa viagem que eu fiz para Pirenópolis, bem pertinho aqui de Brasília, um lugar repleto de cachoeiras, natureza, e a gente fez uma mini viagem, eu, Kelvin e a nossa cachorrinha Pitica, ficamos lá 3 dias. E eu quero compartilhar esse momento com você, apesar de eu não compartilhar muito aqui minha vida pessoal, porque nessa viagem eu fiquei super inspirada e comecei a elaborar um planner do viajante. Eu percebi, gente, eu amo viajar, se você me conhece, você sabe que eu amo viajar, e eu percebi que muitas pessoas, assim como eu, amam viajar, mas muitas vezes não conseguem executar esses planos por não ter organização e planejamento. Então, ao final desse vídeo, eu te convido a ficar até o final, porque eu vou te mostrar uns trechos da viagem, mas também quero te mostrar como que está ficando esse planner, como que eu organizei os gastos, o roteiro e toda essa organização dentro do Notion, que é a plataforma que eu uso para criar ferramentas para facilitar a nossa vida. Então, curta esse vídeo, já ajuda a gente aí a divulgar mais esse vídeo e se inscreva nesse canal se você quiser acompanhar mais conteúdos de organização, produtividade, também entender sobre Notion. Eu quero te ajudar a realizar os seus objetivos. Então, vamos lá, que eu tô doida para compartilhar essa viagem com vocês. E aí, tá preparada? Foi gostosa essa viagem. E como eu disse pra vocês, gente, essa viagem super me inspirou a compartilhar com vocês o meu melhor. Sempre quando eu tô em algum lugar, o Kelvin sabe, o Kelvin é meu namorado, e ele sabe que sempre quando eu tô em qualquer contexto, eu penso como fazer com que isso tenha um viés mais prático, sabe? Como fazer com que não só a gente, mas mais pessoas executem isso na prática. E o Notion tem me ajudado muito nisso. Com o Notion eu consigo materializar, né, os livros que eu leio, o conhecimento que eu adquiro, tudo quanto é situação que eu vejo que eu preciso aplicar na minha vida ou ajudar as pessoas a aplicar, eu busco criar ferramentas que tornem mais prático esse conhecimento. E aqui eu quero compartilhar com vocês um planner de viagens que eu iniciei, comecei a construção lá na viagem, tava lá no finalzinho da noite tomando vinho, aí decidi, poxa, que momento gostoso para criar um planner. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí comecei a desenvolver essa ferramenta no Notion. E eu quero mostrar para você um pouquinho dessa ferramenta que não está pronta, tá só no início, esse planner vai ficar ainda muito melhor. Inclusive, eu quero que você comente aqui, depois que você vê esse vídeo, qual funcionalidade você gostaria de ter num planner de viajante, se esse planner seria para você, porque tenho certeza que será uma futura ferramenta que vai ajudar muitas pessoas aqui. Por enquanto, eu quero mostrar para vocês alguns insights que eu tive aqui para construir. Como você pode ver aqui, essa é a página central do meu planner. Coloquei aqui algumas funcionalidades no nosso menu, onde tem as nossas viagens, minhas e do Kelvin, álbum de fotos das viagens, checklist para a gente ter uma total organização sobre tudo que precisa ser feito pré, pós e durante viagens, inclusive o que colocar na mala. Ter as finanças sob controle, tanto planejamento financeiro pré-viagem, do quanto que eu preciso conseguir levantar de recursos para aquela viagem, como também durante a viagem, todos os gastos que você vai ter na viagem precisam estar sob controle, até para você ter a real dimensão de como você vai se planejar e se organizar financeiramente durante o ano. Eu e o Kelvin temos um objetivo aí, traçamos um objetivo esse ano de fazer ao menos 5 viagens durante o ano, né? Então, querendo ou não, a gente tinha outros projetos e decidimos modificar um projeto de talvez passar mais tempo fora vamos fazer mais viagens durante o ano, e para isso a gente está precisando ter uma real noção dos gastos que a gente está tendo e ter mais organização nesse processo. Então assim, gente, aqui dentro das viagens, vou entrar aqui. Aqui embaixo são alguns lugares que eu já visitei, estava preenchendo aqui alguns países que eu já fui. Lá no meu Instagram pessoal tem um pouquinho de cada um dessas viagens que eu fiz.
Aqui já são alguns lugares visitados no ano de 2022. E aqui dentro eu vou acessar a viagem de Pirenópolis para a gente conversar um pouquinho sobre a construção do planner, como é que eu tô fazendo. Aqui dentro de minhas viagens, eu coloquei aqui Pirenópolis, que foi esse final de semana que a gente realizou. Foi um cantinho, foi um momentinho assim bem curto, né, como eu disse para vocês, de só um final de semana, mas que deu para relaxar. E já aqui no nosso planner, a primeira coisa que eu coloquei são dados da viagem, dados muito importantes que eu quero bater o olho e já saber, como por exemplo, o destino, qual foi a hospedagem que a gente ficou, o status da viagem, o valor total de gastos, como foi uma viagenzinha curta, a gente teve o cuidado de colocar todos os gastos aqui, o total de dias, e tudo isso aqui eu já consigo bater o olho e saber quanto que eu gastei, enfim, onde eu fiquei. Caso futuramente eu queira voltar e, pô, vou para Pirenópolis de novo, quanto que eu vou gastar? Eu consigo ter um histórico do quanto que eu gastei aqui. Foi uma viagem que a gente fez num formato bem econômico, que nos atendeu super bem. E aqui, gente, logo aqui embaixo, eu coloquei alguns botões, né? O financeiro da viagem, checklists, os documentos da viagem, por exemplo. Vamos supor, numa hipótese, você vai para fora do país, você tem que ter cópia de passaporte, cópia de tudo que você pensar, você tem que ter. É importante que você tenha num lugar seguro, na pasta da viagem, tudo relacionado a essa viagem. É a forma como eu penso na construção de ferramentas dentro do Notion. Então aqui eu criei setores que vão me ajudar a me organizar para essa viagem aqui. E aqui na fase de planejamento, eu criei uma ferramenta onde vai me ajudar e ajudar algumas pessoas na fase de pesquisas. Quando eu vou viajar, gente, eu faço muita pesquisa. Você quer viajar barato? Me pergunte por quê. Eu pesquiso tudo de hospedagem, tudo de passagem, eu sempre busco as melhores oportunidades. Então, para isso, o que eu faço? Eu gosto de vir aqui, por exemplo, dentro da aba passagens e ir cadastrando, sabe? Por exemplo, passagem do dia tal a tal. Aí eu coloco aqui, passagem do dia, sei lá, tal, tá? Ao dia 6/3. E aí eu vou colocando valor, vou colocando o link, e na medida que eu vou alimentando essa ferramenta, eu consigo tomar uma decisão melhor, uma decisão com base em números, né? Porque eu consigo ver qual é o dia mais barato, qual é o valor desse dia, coloco o link das passagens já para ficar mais fácil numa futura decisão, e eu vou fazendo isso em relação a cada uma das principais modalidades aí da nossa viagem. Acomodação, eu sempre faço pesquisas. Não estão aqui as pesquisas, porque como eu desenvolvi esse sistema dentro da viagem de Pirenópolis, eu já tinha feito as pesquisas, então eu não coloquei aqui, mas é uma área que eu acho importante desenvolver num planner. Comenta aqui como é que você faz essas pesquisas, se você guarda em algum lugar, se você costuma ter o registro, se você resolve tudo de supetão. Comenta aqui comigo que eu quero saber, viu? Logo aqui embaixo, gente, eu já coloquei aqui os dados da hospedagem. Aqui eu coloquei a pousada, o nome, o endereço, qual é o horário do check-in, check-out. Por quê? No ato de viajar, o que eu faço? Eu entro na página da viagem e tenho todas as informações na minha mão. Inclusive, eu tenho aqui o site, tá? Que me direciona para aquela hospedagem. Então eu tenho todos os dados, inclusive eu posso colocar aqui nas observações o telefone do anfitrião para eu ter um contato, todas as informações importantes da hospedagem. Uma vez que eu faço essa hospedagem, eu coloco aqui. Então observe que aqui é a fase de pesquisas de orçamento. Você vai levantar aqui todas as pesquisas sobre passeios, acomodação e hospedagem. Aqui, nessa fase da hospedagem em si, já é aquela hospedagem que você contratou. Então aqui eu criei um espaço para isso, e pensando na forma como eu me organizo nas viagens, eu acho que eu me lido muito bem com esse formato aqui. Aqui também, gente, tinha das passagens aéreas, só que como a gente foi de carro, eu tirei aqui antes de mostrar para vocês, porque não cabia. Mas aqui eu tinha feito uma seção onde eu tinha colocado as passagens, destino, saída, o número do voo, tudo certinho, assim, num formato parecido aqui com o da hospedagem. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu comecei a construir um plannerzinho financeiro, que nada mais é do que um controle de entradas e saídas da viagem. Observa que aqui, gente, todo lançamento que eu faço, ele já vem automaticamente vinculado à viagem de Pirenópolis. Por quê? Porque esse planejamento financeiro
está relacionado a esta viagem. Como eu disse para vocês, tudo que eu coloco dentro dessa pasta automaticamente já tem um filtro que eu chamo de filtro de autorreferência, que significa o quê? Toda linha que eu adicionar aqui no Notion, ela já vai vir cadastradinha aqui. E aqui para fazer um novo lançamento é muito fácil, basta você colocar o nome da despesa. Uma vez colocado o nome da despesa, você vai colocar a data. Aqui no Notion tem como você utilizar o calendário, inserir o valor, registrei também diversas categorias que a gente teve nessa viagem, então alimentação, gasolina. Então você seleciona a categoria. Você pode informar se foi uma despesa pré-viagem, ou seja, antes da viagem. Por exemplo, às vezes tem gente que paga tudo antes, passagem, principalmente hospedagem, já deixa pago. Então você pode sinalizar aqui, até para fazer um filtro, tá vendo? Eu coloquei aqui nas abas todas as despesas pré-viagem, todas as despesas que foram feitas durante a viagem, para você ter aquela real noção. Quanto que eu gastei ali na viagem de fato, né? E aqui o status dela, se tá paga, se tá pendente, se tá pagando, que é uma forma também de você ter esse controle das suas viagens. Como a gente decidiu colocar o pé no acelerador nesse ano em relação às nossas viagens, a gente tá tendo que fazer esse controle de uma forma bem detalhada pra gente não se perder, né? E jurar que tá gastando pouco quando vê, tá gastando muito. Então esse planejamento financeiro iniciei nesse formato. Quero muito ainda aprimorar todo esse plannerzinho, principalmente a página de cada viagem. Vocês vão ver que a gente vai fazer o diário da viagem aqui. Quero construir uma seção onde vai ser possível colocar uma foto, preencher o diário do dia 1, 2. Lógico, para quem tem esse costume, né, de narrar as viagens, de relatar as memórias, de arquivar isso de uma forma mais detalhada. E eu tô mais nessa vibe. Eu tô numa vibe, antes eu era da vibe de, qualquer coisa tá valendo, bota o álbum de fotos em qualquer lugar, desorganização total. Agora não, eu quero organizar as melhores fotos. Falei com o Kelber que eu quero muito revelar as fotos também, mas pensei melhor e decidi criar um álbum de fotos digital, que vai ser papo para um outro vídeo aí com vocês, senão isso fica muito gigante. E aqui, gente, eu criei o roteiro da viagem. O que eu fiz? Basicamente, eu listei todos os passeios, né, as cachoeiras que a gente queria visitar, quais eram as atividades que a gente queria fazer durante o dia e me organizei em relação aos dias e aos horários que a gente queria executar isso. Então, a primeira coisa que a gente fez quando chegou lá foi para a Cachoeira do Rosário, né? A gente chegou dentro da pousada, curtiu um pouquinho, mostrou a pousada para Piti, que foi muito engraçado ver a reação dela quando ela chegou lá a primeira vez, que ela viu um lugar diferente com um quintal gigantesco, ela ficou muito felizinha e eu fiquei muito feliz também. E aí, depois de lá, a gente foi para a Cachoeira do Rosário, uma cachoeira maravilhosa. Lógico, teve uma estrada bem tensa, porque tinha muita terra, muita pedra na estrada, mas ao mesmo tempo, quando a gente chegou lá, gente, uma cachoeira perfeita, assim, encantador. E eu e o Kelber ficamos lá a tarde inteira e depois fomos fazer um passeio na cidade. E logo depois tivemos um jantar com um casal de amigos que nos acompanharam nessa viagem. Foi muito bom, porque a gente chamou eles bora, em cima da hora, e eles bora, e todo mundo foi. Então foi bem legal. Então aqui eu construí uma ferramenta que me proporcionasse uma organização desse roteiro, de uma forma muito simples. Bastava eu adicionar aqui o cardzinho do roteiro, inserir a atividade, por exemplo, Cachoeira 2, né? E se eu quisesse inserir mais informações sobre o passeio, eu poderia vir aqui, abrir o card e colocar um link, por exemplo, da cachoeira, mais informações, inclusive o horário. Vamos supor, eu quero fazer essa cachoeira aqui às 10h30 da manhã. Colocava o horário, veria o dia, né? Qual é o dia da viagem que eu executei essa atividade, eu quero executar. Coloca a data respectiva e pronto. No final do dia, você checa o que eu realizei, o que eu não realizei. Quando eu aprimorar um pouquinho mais esse planner, eu quero te dar um percentual automático do quanto das tarefas planejadas você realizou, quanto não realizou. Isso é bem legal. E também uma aba de comentários, de registros para você inserir e ter, lógico, um histórico, gente, de tudo que você fez, para que você possa não só indicar para as outras pessoas, se você quiser, como também revisitar, caso um dia você queira, né, visitar novamente esse lugar. Então aqui bastaria clicar em realizado.
O dia 2 foi o dia que a gente foi na Cachoeira do Abade. Gente, foi uma das cachoeiras mais lindas que eu já vi. Na verdade, a gente fez uma trilha de 2.500 metros com 4 cachoeiras. Então, em cada momento dessa trilha, a gente encontrava um paraíso, né? E aguinha geladinha, e foi ótimo para desestressar, para acalmar o corpo, a mente. E a gente saindo dessa cachoeira foi para almoçar na pousada Veredas, uma pousada muito gostosa, gente. E saindo de lá, já morto de cansada, a gente fez uma noite de queijos e vinho. Eu particularmente amo vinho, levei meus vinhos da Wine, amo, tem uma assinatura de vinhos, então depois eu quero compartilhar isso com vocês. Mas assim, levamos os vinhos, compramos queijo trançado na cidade, quem conhece Pirenópolis sabe, e tivemos uma noite maravilhosa com a Pitica, e a Pitica nos acompanhando. Infelizmente a Pitica não pôde ir nem na Cachoeira do Rosário, nem na Cachoeira do Abade, mas a nossa intenção quando a gente levou ela era de fato compartilhar com ela esse momento. Eu queria de fato, eu e o Kevin, a gente pensa assim, a Pitica é muito especial pra gente, e é como se fosse um membro da família, então ela sempre tá junto quando possível, e era a minha intenção compartilhar com ela, viver com ela esse momento de ter a nossa primeira viagem juntas. E no terceiro dia foi o dia que ela de fato conheceu a cachoeira. Eu quero muito que vocês vejam esse vídeo, coloca aqui, porque foi o momento em que ela de fato teve o primeiro contato com aquela água gelada. Eu acho que falta ela de uma vez já. Foi muito legal. Então, fechado o terceiro dia, né? A gente voltou para Brasília. Tivemos uma viagem super gostosa, graças a Deus a estrada estava bem. E aqui finalizou a nossa mini viagem para Pirenópolis. E espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar isso com vocês, que é uma forma interessante de mostrar na minha vida mais prática como eu penso a organização, como eu penso os sistemas que eu crio dentro do Notion. E aqui é só um dos setores, né, do planner do viajante que eu estou criando. Quero muito aprimorar esse planner. Comenta aqui se você gostou, comenta aqui se você gosta de viajar. E principalmente, gente, qual é a função que você mais gostaria que tivesse dentro de um planner para ele te ajudar e muito a organizar os teus roteiros, gastos, os teus destinos, que nos próximos vídeos eu venho compartilhar com vocês o avanço desse planner, como é que vai ficar. E eu quero saber se vocês querem mais vídeos sobre esse planner. Então fico aqui com vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever caso você queira saber mais conteúdo sobre organização, performance, produtividade e Notion. E lógico, usar tudo isso para ter uma vida mais leve. Até mais!